Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Deiliane e hoje a gente vai estar aqui no nosso primeiro encontro, né? Serão 2 aulas, onde nós iremos tratar sobre direito público e direito privado, né? Trazendo uma introdução ao direito e algumas nuances que nós entendemos necessárias para o conhecimento de vocês como aluno do curso de Direito como alunos do curso de Administração, né? Então, vamos iniciar a nossa primeira aula de hoje. Bem, a importância do direito na administração de empresas, né? Talvez vocês, como alunos de administração, né, estejam se perguntando, gente, já tem o pessoal do direito, eles cuidam da parte do direito, nós somos a administração, a gente tem que focar no que é a administração. Só que conhecer o direito é fundamental para o administrador de empresas, né? Tendo em vista que, através dele, né, do direito, nós vamos ter as normas, a base, as regras que vão nortear a administração das empresas em geral, tanto da privada quanto da pública. Na administração, são as leis que vão direcionar a empresa e as pessoas. O administrador ele deve ter uma visão ampla do direito, né? Para planejar e orientar os direitos e deveres dos seus empregados, fornecedores e clientes. Então, é necessário vocês, como administradores, terem essa noção, né? Da questão do direito, de algumas terminologias utilizadas, algumas regras até, mas como a gente fala mesmo aí, né, já de forma ampla. É claro que a gente não está querendo aqui transformar o administrador no advogado, né? Cada um tem a sua função, cada um, como diz a história, no seu quadrado. Mas é necessário, é importante vocês terem essa noção. Bom, na realização de um negócio jurídico, o administrador ele deve saber como funcionam as contratações, principalmente no que diz respeito ao conhecimento de parte jurídica, para poder agir de acordo com as leis, para garantir o êxito de suas atividades profissionais, né? Porque existe uma máxima do direito que diz assim que você não pode se eximir, você não será eximido pela justificativa de dizer que não sabia daquela lei, que não conhecia daquilo, né? Então, se eu sou administrador, eu tenho que ter consciência que eu necessito ter uma certa noção, né? Por mais que não seja a minha área específica, eu sou administrador, mas eu preciso ter uma noção, ter um entendimento, até mesmo para não vir a fazer acordos que ferem algumas leis, alguns direitos, né, de algumas pessoas, ou até mesmo da própria empresa a qual vocês são administradores. Vale lembrar que os maiores e mais importantes impulsos, né, os quais foram responsáveis pela constante mutação sociais sofridos ao longo da existência do homem foram e são aqueles movidos pela força do comércio e pelos fenômenos econômicos. Daí, mais uma vez, a gente consegue entender, né, compreender o quanto é necessário esse entendimento, o quanto essas áreas, apesar de distintas, estão entrelaçadas, né? Daí nós podemos entender o quanto as ações empresariais e econômicas, elas são importantes no universo do direito. Da mesma forma, o quanto o direito é importante nesse cenário empresarial, né? O direito que vai trazer a regulamentação, o direito que vai trazer a segurança jurídica nos contratos que serão feitos, nas obrigações a qual se colocarão ali as partes.
Então, é essencial esse conhecimento a vocês, administradores. Bem, então vamos fazer um breve conceito, vamos trazer aqui um breve conceito sobre, então, o que é esse direito, né? Apesar de muitos juristas entenderem que conceituar o direito é algo muito difícil devido à sua abrangência, né? A gente trouxe aqui um breve conceito, né? Mais para entendimento mesmo. É um conjunto de normas impostas coercitivamente pelo Estado para a realização da segurança segundo o critério de justiça. E aqui, nesse conceito, a gente já vê, né, a importância do direito para a administração, né? A administração, ela é uma relação ali, são relações jurídicas que são formadas, né? E essas relações, elas necessitam ser regulamentadas, elas necessitam ter segurança, né? Para ambas as partes. E o direito está aí para exercer essa função, trazer essas normas, mesmo que de forma impositiva, mesmo que de forma coercitiva, mas com o fim, com o fundamento de trazer essa segurança, né? Com um critério de justiça, que essa é a função do Estado, quando ela vem a intervir ali, por exemplo, na questão do direito privado. Desculpa. É justamente trazer um critério de justiça, para que nenhuma das partes saiam lesadas, né? Bom, esse direito, né? Esse direito existente, ele existe, ele não existe do nada. Existem fontes de onde ele surge, né? Segundo Machado, ele traz um conceito que ele diz que a fonte de uma coisa é o lugar de onde surge essa coisa, o lugar de onde ele nasce. Assim, a fonte do direito é aquilo que o produz. E o que é que produz esse direito? Bom, os doutrinadores, eles compreendem que existem duas fontes para o direito, as fontes formais e as fontes materiais. O que são essas fontes formais? É que a gente tem um conceito do autor Garcia, onde ele vai falar que as fontes materiais do direito são todas as autoridades, pessoas, grupos e situações que influenciam na criação do direito em determinada sociedade. Ou seja, fonte material é aquilo que acontece no âmbito social, nas relações comunitárias, familiares, religiosas, políticas, que servem de fundamento para a formação do direito. Assim, fonte material é de onde vem o direito, né? É onde ele se cria, né? É aquela situação que tem acontecido, por exemplo, quando a gente pensa ali nessa legislação que vem regulamentar a questão virtual ali, o uso das redes sociais, né? Começou a existir, de uma certa forma, algumas abusividades, né, no uso das redes sociais. Então, ali, devido a quantidade que vinha acontecendo, as coisas que vinham sendo ditas, colocadas, postadas, vem uma regulamentação, cria-se uma regulamentação para tratar sobre esse assunto. Já as fontes formais, né, segundo o mesmo autor, é um conceito dele esse aí, ele vem dizer que as fontes formais do direito são aquelas tidas como primárias, diretas ou imediatas. Cada ordenamento jurídico possui as suas fontes formais. São elas que formulam as normas válidas. Tais fontes se apresentam de duas formas no ordenamento jurídico, podendo ser escrita ou oral. Então, as fontes formais como se aplica. Então, existia esse uso desenfreado ali, né, das redes sociais e tudo mais, foi criada uma legislação e a aplicação dela é a fonte formal, é a manifestação dessa fonte formal. Bom, mas como acontece a aplicação da lei, né? Existe
hierarquia, né, para essa aplicação. Existe uma hierarquia nessa criação, né? Quanto à aplicação da lei, deve-se seguir uma hierarquia, né? Sendo a Constituição Federal a lei maior. Aí vem as leis complementares, ordinárias, abaixo da Constituição Federal, e os decretos, portarias e demais atos administrativos, por últimos ali. Sendo assim, as leis de menor grau devem obedecer às de maior grau. Contudo, o que se fala aqui, que quando a gente fala em hierarquia, a gente está falando, e quando a gente fala em maior grau, a gente não está falando de apenas de um poder de aplicação, né? Mas de uma forma de criação, né? Quando você vai criar algo que ele é mais criterioso na sua criação, ele passa por mais processos, ele vai ocupar um topo mais alto nessa hierarquia, né? Então, esse critério, essa hierarquia, ele diz respeito a isso, ao procedimento para a criação e modificação dessas normas. Aqui eu trouxe para exemplificar para vocês uma pirâmide que trata dessa hierarquia das leis. Essa hierarquia, essa pirâmide, ela é conhecida como pirâmide de Hans-Kelsen, né? Onde a Constituição está aí no topo, aí vem legislação, costumes, regulamentos, decisões judiciais. E aí, o alvo que todas as outras leis sempre vão observar para não tentar ferir é a Constituição que está lá no topo, né? Bom, esse direito que a gente conceituou, que a gente viu que ele tem uma fonte, que ele não nasce do nada, né? Não nasce por acaso, não, ele tem uma fonte e ele existe uma hierarquia dentro dele ali. Ele também foi criado ramos. Normalmente a força de expressão a gente costuma querer dizer assim, ele foi dividido, mas na verdade o direito ele é uno, ele é indivisível. Então eu não posso falar que esse direito foi dividido. Ele foi ramificado, né? Devido a essa grandeza desse sistema de ordenação de normas, de condutas, devido a essa grandeza dela, ser tão grande, tão complexo, existe essa ramificação. E por quê? Porque toda ciência, para ser bem estudada, ela precisa ser dividida, ter as suas partes claramente discriminadas. Um exemplo disso, né, na medicina, por exemplo, que é algo tão criterioso, né, tão importante, que vai mexer com a vida ali. Então, ali existem diversas áreas dentro da medicina, o clínico geral, o pediatra, né? Então, por quê? Para que você consiga se aperfeiçoar naquilo ali. Da mesma forma, o direito. Esses ramos são para aperfeiçoar e aqueles que vão exercer aquela função, tanto para criar como para proteger, né? Se você vai criar alguma lei trabalhista, você tem o legislador, quando vai criar, é claro, ele deveria pelo menos, né, ter o conhecimento daquilo que já existe, até mesmo para ele não vir criar algo que já venha confrontar algo já existente. E, da mesma forma, eu, como um advogado trabalhista, eu tenho que me aperfeiçoar naquilo ali, eu tenho que ter conhecimento com profundidade sobre aquele assunto, né? Então, por isso, essa ramificação. Essa primeira ramificação, né, que às vezes a gente, na força do impulso, a gente diz primeira divisão, mas é ramificação que a gente encontra devido à ciência do direito e é feita, né, pelos romanos, que foi a primeira ramificação entre direito público e direito privado. Qual era a ramificação que existia? Era o que era público e o que era privado. Pronto, se resumia a isso. Bom, hoje, como que esses ramos do direito se encontram? Eles permanecem entre direito público e direito privado, sendo que dentro do que é direito público e do que é direito privado, nós temos áreas ainda mais específicas, tá? No direito público, aí, como exemplo,
o direito constitucional, o direito administrativo, o direito processual, financeiro, penal. No direito privado, o que compõe esse direito privado, quais são os ramos, as áreas que compõem o ramo do direito privado, o direito civil, e esse acaba sendo tipo o topo mesmo, né? Que é onde regula muita coisa mesmo, ali, praticamente tudo. Aí temos o direito comercial, o direito empresarial, né, conhecido, direito do trabalho, direito agrário, direito do consumidor, e tudo nesse intuito, né, de uma melhor análise, de um melhor domínio sobre essas áreas, sobre esses ramos. Bom, os diversos ramos do direito e suas implicações nas empresas. Por exemplo, o direito do trabalho. Por que você, administrador, precisa ter essa noção do direito, em especial do direito do trabalho? É de fundamental importância a compreensão desse tema pelo administrador, pois hoje a negociação de acordos trabalhistas com sindicatos e trabalhadores é vital para a sobrevivência da empresa, né? Especialmente em momentos de crise. Por exemplo, e a gente teve aí, né, várias situações novas durante esse período da pandemia, né? Teve a questão dessa parceria entre o ente federativo e as empresas para ajudar na questão do pagamento do salário, teve a redução de horas de serviço, teve o período não trabalhado. Então, assim, foi uma situação muito nova, né? Onde muita coisa foi readequada ali. Ainda o conhecimento das normas contidas na CLT, né, é necessário um entendimento, um conhecimento sobre ele para o administrador, para evitar, né, o crescimento de passivos trabalhistas que podem gerar enormes prejuízos para a empresa. Então, assim, se eu, como administrador, eu não tenho nenhum conhecimento, eu não tenho nenhuma noção sobre o direito do trabalho, eu posso acabar entrando, né, fazendo negociações, acordos que serão possíveis prejuízos para a empresa. Porque é aquela coisa, às vezes quando você está ali na conversa, no tratar, as coisas são, não, tá bom, tá ótimo, ok, mas aí depois que encerra aquele contrato, que ele chega ao fim, aí que a pessoa sai da empresa, aí logo começa, mas lá era assim, lá eu não fazia isso, lá eu fazia aquilo, e então não pode. Aí é onde entra com a ação trabalhista, e tudo isso vai gerar um grande dano para a empresa, né? E a gente sabe que esses acordos trabalhistas, esses valores de indenização, acabam sendo bem pesados para a empresa, né? Bom, o direito tributário, por exemplo. Esse é um direito é uma área do direito que vocês necessitam ter também uma certa noção, né? Em face da voracidade enorme do Estado em arrecadar, né? Tem sempre essa luta em relação à questão do Estado, né? A questão de tributos. Aqui no Piauí, então, que é um dos estados que a tributação é bem complexa, tem grande influência no sucesso de cada empreendimento, né? Você ter essa noção, esse entendimento. O conhecimento de instrumentos adequados de planejamento tributário, além de procedimentos de defesa administrativa, propicia uma melhor performance dos resultados da empresa, evitando perdas e até inviabilizando o crescimento ou mesmo a sobrevivência do negócio. A gente tem também a questão do direito administrativo, né? A gente sabe que hoje em dia a parceria entre Estado e empresa mesmo privada tem crescido, né? Através de concessões. Então, assim, é necessário. O Estado, ele tem as regulamentações próprias ali, né? Tem aquelas leis que regulam todo tipo de negócio, de parceria comercial que você vai fazer com o Estado. Eu não vou negociar com o Estado, eu não vou firmar um contrato com o Estado, o mesmo contrato que eu firmo com uma outra empresa privada. Existem as suas especificidades. Então, é necessário o administrador entender que existem essas diferenças e conhecer, né? Para não gerar, assim, alguns danos maiores para a empresa. Ou a perda mesmo, né, dessa possibilidade de fechar uma parceria que poderia ser bem lucrativa para a empresa. Bom,
Alguns elementos aqui a gente vai tratar agora que são pertinentes ao administrador, né? Ter um conhecimento. E essa parte aqui a gente vamos acabar entrando mais para a questão do direito civil em si. Como eu disse, ele de uma certa forma dentro do direito privado é como se ele estivesse ali no topo. Por quê? Porque ele regula muita coisa. O nosso Código Civil ele traz uma extensa regulamentação em várias áreas, né? E por mais que para um administrador, para a empresa, existem outras legislações que também tratem de alguns pontos essenciais dela, o Código Civil ele é essencial. Então aqui a gente vai estar falando um pouco sobre a questão das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Tudo isso vai estar no nosso Código Civil e a gente vai ler alguns artigozinhos aqui. Bom, a parte das pessoas, né? Se encontra lá do artigo 1 até o artigo 78 do Código Civil. Essa parte aqui é uma parte bem simples de leitura, de fácil entendimento. Então, se vocês puderem, entra lá, vai lá no Google, coloca Código Civil e abre lá o do Planalto, no site do Planalto, que é atualizado tudo direitinho. Puderem dar uma lidazinha nesses artigos, são artigos simples, fáceis de entendimento. E normalmente artigos pequenos, né? Não é algo, apesar de a gente olhar do 1 ao 78, mas é muita coisa não. E lá ele vai tratar das pessoas, né? Onde a gente vai ter as pessoas naturais e das pessoas jurídicas. Bom, e o que são essas pessoas naturais? É o ser humano em si, né? É considerado como sujeito de direitos e obrigações. Esse sou eu, são vocês. E o que são essas pessoas jurídicas? A pessoa jurídica é uma entidade, pode ser empresa, sociedade, organização, e ele é formado por uma pessoa física, uma pessoa natural, só por uma única pessoa, né? Ou mais. Só que essa formação dessa entidade, ela precisa, né? Ter um propósito e uma finalidade específica, né? Bom, dessas pessoas naturais e jurídicas, né, que a gente falou aqui, a que muito nos importa é a das pessoas jurídicas, que a gente encontra lá do artigo 40 ao 69. As pessoas jurídicas, elas se dividem em jurídica de direito público e a jurídica de direito privado. E aqui a gente vai, vamos exemplificando, a gente vai restringindo cada vez mais, né, a situação. A gente começa falando de pessoas jurídicas, que é o que nos importa, né, no geral. Depois da jurídica, a gente vê que a gente vai entender que a jurídica ela também tem pública e privada, e apesar dessa possibilidade que tem crescido muito, dessas relações jurídicas entre a empresa privada e o poder público, mas a administração em si ela acaba focando mais nessa parte da pessoa jurídica de direito privado. Mas então, quem são essas pessoas jurídicas de direito público? Elas se subdividem, existe a interna e a externa. As internas são os entes federativos, né, onde a gente tem a União, os estados, distritos, territórios, municípios, as autarquias e as associações públicas e outras entidades públicas que sejam criadas por lei. Essas serão as pessoas jurídicas de direito público. Já as pessoas jurídicas de direito público externa serão os estados estrangeiros. Bom, e as pessoas jurídicas de direito privado? Essas são as associações, que a gente conhece, né? As sociedades, as fundações, as organizações religiosas, elas são pessoas jurídicas de direito privado, e os partidos políticos. Bem, outro item, outro elemento que é bom que o administrador conheça um pouco, tenha uma noção da existência dele, das classificações dele, são os artigos que tratam sobre os bens, né? Está lá no artigo 79 ao 103. São vários, a gente vai tratar de dois específicos aqui, mas mais uma vez eu falo que seria bom vocês conseguirem ir lá e dar uma lida mesmo nos artigos. Bom, esses bens, quais são esses bens? A classificação deles. Existem os bens imóveis, os móveis, os fungíveis e consumíveis,
os divisíveis, os singulares e coletivos, o reciprocamente considerado e os bens públicos. Desses aqui em si, o que eu quero estar trazendo para vocês, o conceito, são dos móveis e imóveis, que acaba que é o mais prático dentro para o administrador, né? O que são os bens móveis? São os bens de essência material, que podem ser transportados sem alteração da substância ou da destinação econômico-social para outro lugar. São os bens móveis, né? Que a gente já tem a noção, a gente sabe já o que são bens móveis e imóveis nesse sentido. É o carro da empresa, alguns objetos de uso ali da empresa, né? Mesa, essas coisas. E temos os bens imóveis, que são aqueles que não podem ser transportados de um lugar para o outro, sem alteração de sua substância, né? O exemplo mais claro, né, o mais nítido, é a questão do estabelecimento em si, né? Por exemplo, a gente tem o estabelecimento aqui, mas a gente precisou de um outro lugar para guardar, fazer um outro estoque. Mas não é aqui, em outro lugar, é 2 ruas depois daqui. Aquele ponto lá entra como bem imóvel da empresa? Entra como bem imóvel da empresa também. Bom, dos fatos jurídicos, né? O artigo, a gente vai encontrar esse assunto no Código Civil a partir do artigo 104 até o artigo 184. Bom, o que são esses fatos jurídicos? As pessoas naturais ou jurídicas, né? Aquela pessoa física ou a pessoa jurídica. Qualquer uma delas, ao desenvolver suas atividades na sociedade, elas podem, com suas atitudes, gerar consequências jurídicas. Essas atitudes juridicamente relevantes são denominados como fatos jurídicos, né? Simplificando, o que é os fatos jurídicos? É todo e qualquer fato que cria, modifica ou extingue um direito. Então, qualquer atividade que eu venha a desenvolver, que ela cria, modifica ou extingue um direito, é um fato jurídico, né? A pessoa que morre é um fato jurídico. Ela extinguiu alguns direitos e criou outros, né? Por exemplo, ela dos direitos que ela praticava, que necessitava estar em vida, esses foram extinguidos. No entanto, ele passou a ter outros direitos, como a questão do vilipêndio ao cadáver, né? Ele já tem esse direito assegurado, né? As pessoas não podem fazer nada com o corpo dele ali. Então, para que esses atos jurídicos eles se tornem um negócio jurídico válido, eles ainda necessitam também observar algumas coisas, né? 3 itens em si que consta na lei. Eu pratiquei uma atividade, né? Desenvolvi uma atividade em meio à sociedade, uma atividade relevante. Essa atividade, ela criou, modificou ou extinguiu algum fato, algum direito, é um fato jurídico, mas para esse fato jurídico se tornar um negócio jurídico, ele precisa que o agente seja capaz, o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e haja forma prescrita ou não defesa em lei. Ou a lei tem que me dizer que aquilo é permitido, ou ela não pode dizer que aquilo é proibido. Se ela disser que é proibido também, já o negócio jurídico já se torna inválido. Outra importante característica desse negócio jurídico é que ele pode ser unilateral e bilateral. Unilateral, por exemplo, uma declaração de vontade, né? Exemplo, um testamento. Isso é um ato unilateral. Eu não preciso de outra pessoa. O bilateral é onde onde vai existir 2 ou mais declarações de vontade. Um exemplo são os contratos, né? Quando eu firmo um contrato com alguém, é um negócio jurídico que está sendo formado ali. Esse negócio jurídico, para ele ser um negócio jurídico válido, ele tem que observar aquelas 3 características, né?
para se tornar algo válido. Bem, e a gente encerra essa primeira aula aqui. Não vou me estender muito para não ficar um vídeo muito longo. E eu queria estar deixando para a meditação de vocês esse trecho de um livro que eu estou lendo agora e fala justamente sobre administração, né? Um livro de um administrador, né? Não sei se vocês conhecem, o livro chama Dia a Dia com Maxwell. E lá ele diz assim: pessoas sem sucesso geralmente têm tanto medo do fracasso e da rejeição que passam a vida evitando riscos ou decisões que poderiam levar ao fracasso. Elas não percebem que o sucesso tem como base a capacidade de continuar tentando, né? E lá em Provérbios 23:7 vai dizer assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Então, que vocês possam se imaginar como grandes administradores, como bons administradores, que vocês possam terem a cautela para não fracassarem. É claro que a gente tem que agir com cautela, mas que isso não se torne um medo que venha fazer com que vocês se paralisem, mas que vocês possam entender que muitas vezes aquilo que não deu certo, né, pode ser uma forma de vocês continuarem e essa continuação venha com mais perfeição ainda, venha capacitando vocês ainda mais, ok? Bom, essa é a nossa primeira aula. Os slides eu vou deixar, vai ficar disponível para vocês também, juntamente com o material das atividades, as 10 questões, vão ficar tudo disponibilizado para vocês estarem respondendo os questionários, tá bom? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei qual horário vocês vão estar assistindo essa aula, e que vocês possam ter compreendido. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, podem mandar e-mail, eu vou deixar meu e-mail disponibilizado no último slide, e qualquer coisa vocês podem estar perguntando por lá, viu? Uma boa noite, até mais.